Amém. Pessoal, muito boa noite. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Primeiramente, eu queria dizer que o tema da minha mensagem, na realidade, ele é ressurreição dos mortos. A gente colocou corpos glorificados para fazer um certo marketing, porque assim, se a gente coloca ressurreição dos mortos, pode ser que ninguém apareça aqui e fique meio assustado, né? Mas como você já chegou e você vai ficar com vergonha de levantar, então agora eu posso falar, o nosso tema é ressurreição dos mortos, tá? Se você levantar, você vai ficar com vergonha porque eu vou te marcar. Tô brincando, irmão. Amém. Cauê, por que você escolheu falar sobre ressurreição dos mortos? Porque esse tema está intimamente ligado com a volta de Cristo. E é um tema que eu gosto muito de falar sobre a volta de Cristo, e todo cristão também deveria gostar de falar sobre a volta de Cristo. E por que você não... Será que se você não pregasse sobre alguma coisa mais útil, não seria melhor? Se você falasse sobre, por exemplo, andar em santidade. Nós somos todos jovens aqui e talvez a maioria seja solteiro, sabe? A gente está passando por alguns perrengues ultimamente. Talvez se pregasse sobre santidade pudesse ajudar a gente em alguma coisa e fosse mais útil. Ou então se você falasse sobre o temor do Senhor, que afinal de contas uma vez você disse que o temor do Senhor é a nossa sobrevivência espiritual. Talvez fosse mais útil para nós. Ou então se você pregasse sobre alguma doutrina básica, não seria mais fácil? E isso seria utilizado de uma melhor maneira? Mas eu te digo, eu pregando sobre ressurreição dos mortos, eu mato 3 coelhos numa cajadada só. Porque os 3 temas estão intimamente relacionados com isso e englobados nisso. Você não vai abrir a Bíblia agora, mas eu vou pelo menos citar para você. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós devemos estar, é quase uma ordenança de Paulo aqui, conservar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Ou seja, aquele que espera na vinda do Senhor, ele deixa o seu espírito irrepreensível, seu corpo irrepreensível, sua alma irrepreensível através da santificação. Então uma coisa puxa a outra. Temor do Senhor, Mateus 24:42 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Em outras palavras, é a mesma coisa ele dizer assim, temam a Deus, tenham santo temor, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora que vem o nosso Senhor. E a respeito de doutrina básica, a Bíblia diz em Hebreus 6, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas, da fé em Deus, da doutrina de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos. Ele ainda fala do juízo eterno, mas veja bem, ressurreição dos mortos também é uma doutrina básica. Então por isso que eu digo que eu mato 3 coelhos numa cajadada só. Amém? Deu para entender essa parte? Para a gente entender ressurreição dos mortos, a gente precisa entender o plano salvífico de Deus, a redenção de Deus para o ser humano como um todo. Deus, ele criou os céus e a terra. Então, nos 5 primeiros dias da criação, Deus fez todas as coisas. Deus fez o reino animal, ele fez os animais que voam, os animais que nadam, os animais que rastejam. Ele fez o reino vegetal, ele criou as ervas dos campos, ele criou as flores, as árvores. E todo final de dia que Deus fazia, dos 5 primeiros, a Bíblia diz que Deus via aquilo como bom. É como se Deus dissesse, tudo que eu fiz é bom. Mas no 6º dia é um pouco diferente. Porque no 6º dia ele olha para ele e faz o homem, imagem e semelhança dele. E quando ele forma o homem, quando ele olha para o homem e vê o procedimento do homem, ele fala assim, é muito bom. Então veja bem, no 6º dia Deus fez algo muito maior do que nos outros dias. O homem vale muito mais do que as coisas que Deus fez. O homem é um ser superior às coisas que Deus fez. E o que mais me intriga na criação, no projeto criacionista de Deus, é que no 7º dia, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o grande El Shaddai, o Adonai, o El Elohim, o Senhor dos Exércitos, o
Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele simplesmente descansa no sétimo dia. A Bíblia diz que ele descansa da sua obra. E por muito tempo eu fiquei pensando, por que razão Deus precisa descansar? Mas na realidade Deus estava querendo passar uma mensagem aqui. E possivelmente a gente entenda isso no final do nosso ensino, amém? Mas eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Voltando um pouco sobre a redenção do homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem para ter relacionamento com Deus. Então, Deus cria o homem, e a Bíblia ela nos leva a crer que Deus descia até o jardim do Éden todo final de tarde. A Bíblia diz, de tardezinha, às 6 horas da tarde, na viração do dia, Deus descia até o Éden para conversar com o homem. Então eu imagino que o homem conversava com Deus e ele falava de todas as coisas que ele tinha feito naquele dia, de todos os animais que ele tinha dado nome, de todo o reino vegetal, de todas as ervas que ele tinha dado nome, de todas as flores, etc. Só que chega um momento, em Gênesis 3, em que acontece uma coisa que nós bem conhecemos. Aqui existem pessoas que são estudiosas da Bíblia e já estudaram em Gênesis. Em Gênesis 3 acontece a queda do homem. Algumas pessoas chamam de a traição do homem, ou então a separação do homem de Deus. E a gente sabe que Satanás, o antigo Lúcifer, o inimigo de Deus, ele se incorpora numa serpente. E ele chega para Eva, esposa de Adão, e ele diz: Eva, aquela árvore que Deus colocou no meio do jardim, porque Deus havia colocado uma árvore conhecida como a árvore do bem e do mal, a árvore que representa o livre-arbítrio para o homem. Deus gostaria que o homem servisse ele com prazer, por satisfação e não por obrigação. E é por isso que Deus dá a oportunidade do homem escolher ou o caminho de Deus, ou escolher o seu próprio caminho. Então a serpente diz assim para ela: se você comer, certamente você não vai morrer. E Deus havia dito o contrário. Deus havia dito: se você comer, você vai morrer. E a serpente fala: você não vai morrer. E ela cai na ladainha da serpente, ela cai na conversa da serpente. E ela come do fruto, e não contente, ela de tabela dá para o seu marido comer. Quando os dois comem o fruto, o pecado entra na vida de Adão. Algo que ele não conhecia e algo que não fazia parte da natureza de Deus. Naquele momento, o homem morre. Você pode dizer assim para mim: Cauê, não, o homem não morre. A Bíblia diz que ele continua vivendo normalmente. Ele não morre instantaneamente, como Deus falou. Será que Deus estava errado? Querido, uma coisa que a gente precisa entender e colocar no nosso coração, na nossa mente uma vez por todas, é que o homem é um ser em 3 dimensões. Deus nos fez um espírito. Ele nos deu uma alma com sentimentos, com emoções. E Ele colocou o nosso espírito e a nossa alma dentro de um corpo. E o nosso corpo é exatamente para isso, para a interface do homem com a terra. O corpo é um instrumento que serve para o homem se manifestar na terra, no meio natural. Então, quando o homem pecou e quando o homem comeu do fruto, ele morreu sim. Veio a punição de Deus sobre o homem. Só que ele morreu espiritualmente, imediatamente. Exatamente como Deus tinha falado. É lógico que a partir daquele momento começa um processo de morte no corpo do homem. Se é que podemos dizer de processo, na verdade é um retrocesso. Porque o corpo do homem começa a morrer. Ele começa a envelhecer. E a Bíblia diz que depois de muitos anos, Adão morre fisicamente. Deu para entender? Agora eu te pergunto uma coisa. O que dá vida para o corpo humano? Para o corpo natural? Não é o sangue? Não é o sangue que leva oxigênio a todas as células do seu corpo? Então o movimento do sangue no meu corpo é que me dá vida. É que me faz viver o corpo natural. E a justiça de Deus, entenda uma coisa que eu vou te falar. A justiça de Deus não é algo que Deus simplesmente criou. É algo que simplesmente é. Assim como Deus é, a justiça de Deus também é. Desde quando Deus existe, existe a justiça de Deus. E desde quando Deus existe? Desde sempre. Deus simplesmente é. A justiça dele é. Não é algo que ele criou. Então a justiça dele dizia assim: é necessário que haja morte se alguém pecar ou trair a Deus.
E quando a gente fala que o sangue dá vida para o corpo, o contrário também é verdade. O que é a morte? A ausência de sangue. Então é por isso que a Bíblia chama de ausência de sangue de derramamento de sangue. Então a morte nada mais é do que derramamento de sangue. Então se Adão pecou, ele era merecedor de morte, ou seja, ele era merecedor de derramamento de sangue. É por isso que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que a justiça de Deus não para por aí, mas ela também diz, é possível um sangue de outro alguém substituir o sangue daquele que pecou. Mas a justiça de Deus também fala, é preciso que seja um sangue de alguém justo e puro, porque o injusto não pode substituir o injusto, mas o justo pode substituir o injusto. Essa é a justiça dele. Só que quando ele olha para a terra, e eu imagino Deus pensando assim, olha, na terra está a serpente com o diabo dentro dela, o diabo não dá, ele é o maior pecador de todos, faz isso por profissão. Adão e Eva estão em pecado. Se eu esperar alguém nascer, não vai adiantar, porque afinal de contas, todos os filhos de Adão e todos nós estavam dentro de Adão. Ora, se a gente estava dentro de Adão, Adão pecou, nós pecamos. Afinal de contas, todos os pecados restituídos estão da glória de Deus. Então não adianta nada. E Deus olha para o universo todo e vê, não tem ninguém, todo mundo é injusto, todo mundo está no meio do pecado. A terra está submissa ao homem, a terra está no pecado. Mas tem alguém que não tem pecado. E esse alguém sou eu. E Deus pensa assim, essa é a única solução. Mas tem um problema. Eu sou espírito. Eu não tenho sangue. Então é aí que Deus tem a ideia mais mirabolante, a ideia mais genial que já existiu em todos os tempos. Deus tem a ideia de fazer um corpo para ele. E é exatamente isso que ele faz. Deus, o Todo-Poderoso, ele olha para a segunda pessoa da Trindade e ele fala assim, é você que vai. Então a segunda pessoa da Trindade, ela desce a essa terra. Deus prepara um corpo para ela. Um corpo de carne, de osso e cheio de sangue. E a segunda pessoa da Trindade nasce de uma mulher, através do Espírito Santo, e por isso ele não tem o pecado original de Adão. Ele vive entre nós, conhecido como, naturalmente, Jesus Cristo de Nazaré. E ele vive entre nós cheio de graça, de justiça, de verdade, praticando todas as coisas que Deus praticava. Ele curava, abençoava, ele destruía as obras do maligno, ele pregava as boas novas. E aos 33 anos de idade, ele coloca uma cruz nas costas e ele percorre o caminho da dor, o caminho do sofrimento. E lá no monte da caveira, no monte do Gólgota, no monte do Calvário, ali ele se entrega pelo nosso pecado. Então ali o sangue do justo serve como justiça de Deus para purificar o injusto. O sangue daquele que é puro serve para purificar aquele que era impuro. Então Deus honra Jesus por causa da ação dele, e Deus fala, todo aquele que te aceitar como Senhor e Salvador, todo aquele que aceitar que o seu sacrifício é suficiente para salvar o homem da escravidão do pecado, ele é salvo imediatamente. Amém. Glória a Deus. O que acontece? Da mesma maneira que Adão pecou e morreu imediatamente no Espírito, quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos imediatamente no Espírito de novo para com Deus. Reconciliados imediatamente para com Deus. Amém? Só que, Cauê, e o corpo? Nós somos três. O Espírito, a alma e o corpo. A nossa alma, a Bíblia diz que ela vai progressivamente se salvando. E quando nós morremos, o nosso Espírito e a nossa alma, eles não se desgrudam e eles vão junto para o céu. Mas e o nosso corpo? Vai ficar aqui, enterrado para sempre? Eu quero te dizer uma boa notícia. O seu corpo não vai ficar aqui para sempre sendo comido pelos bichos, amém? Amém. Glória a Deus. Querido, essa foi uma introdução que eu dei para você entender um pouco sobre ressurreição dos mortos, um pouco sobre salvação do Espírito. Então agora você vai ter a honra e o prazer de abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15.
Glória a Deus. Aleluia. Você pode abrir no versículo 12. Amor, Ana Paula. Amor, Ana Paula. Água, você pega água pra mim. Versículo 12. Quem chegou diz amém, por favor. Amém. Amém. Nesse capítulo, Paulo estava enfatizando aos coríntios algo que ele já havia pregado para eles, mas que eles estavam fazendo uma certa confusão. Paulo tinha pregado sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, e os coríntios estavam insistindo em dizer que os mortos não ressuscitavam. Então ele começa o capítulo falando assim, olha, Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, ele apareceu a Paulo, ele apareceu a Pedro, a João e a Tiago. E depois ele apareceu para os outros apóstolos. E depois ele apareceu para mais 500 pessoas. E depois ele apareceu para mim, o apóstolo fora do tempo, como ele mesmo se intitulava, porque Jesus apareceu para ele fora do tempo. Jesus já tinha ido para o céu. Então ele começa falando assim, ora, versículo 12, ora, se se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição dos mortos. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Assim também somos considerados como falsas testemunhas de Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda estáis os vossos pecados. Logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Em algumas versões diz que nós somos os mais miseráveis dessa terra. Veja bem, Paulo está dizendo o seguinte, meu querido, falando para os coríntios, se vocês estão falando que os mortos não ressuscitam, então quer dizer que Cristo não ressuscitou. Ora, se Cristo não ressuscitou, ou seja, ele não foi capaz nem de salvar ele mesmo, como é que ele vai te salvar? Isso quer dizer que o que você está pregando é tudo em vão. O que vocês estão dizendo e vivendo é tudo em vão. Porque afinal de contas vocês ainda estão nos seus delitos e pecados. Por quê? Porque vocês não nasceram de novo se Cristo não ressuscitou. Ou seja, vocês estão indo para o inferno, é mais ou menos isso que Paulo estava falando. E ele diz ainda, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Vão ficar para sempre debaixo da terra. E ele diz, para terminar esse trecho, ele fala, se vocês esperam em Cristo só nessa terra, só nesses 70, 80 anos, vocês são os mais miseráveis que existem. Pesado, não é? É por isso que eu gosto de Paulo. Mas na verdade, Paulo, ele confirma sobre a ressurreição no versículo 20. Você pode ler comigo o versículo 20? Ele fala assim, mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos são vivificados. Eu quero fazer um paralelo rápido aqui, uma coisa bem interessante. E depois a gente volta a falar sobre a confirmação de Paulo. Mas isso tem a ver com o fato de Paulo ter falado aqui sobre as primícias. Queridos, existiam 7 festas no Antigo Testamento que Deus estabeleceu para o povo de Israel. E essas festas retratam exatamente coisas e ações salvíficas de Deus que iriam acontecer no Novo Testamento. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa era uma festa estabelecida por Deus para os judeus, onde eles sacrificavam um cordeiro e eles comemoravam, através do sacrifício desse cordeiro, a saída do povo judeu da escravidão do Egito. Isso acontecia no dia 14 do primeiro mês, que era o mês de Abib, e foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo quando ele morreu na cruz. Porque Jesus morreu exatamente numa sexta-feira,
no dia 14 do mês de Abib, na Páscoa. E é por isso que João, quando olha para ele, fala assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro imolado, o Cordeiro pascal que tira o pecado do mundo. Então a festa da Páscoa se cumpre em Jesus Cristo, no dia 14. Interessante que uma segunda grande festa, chamada Festa dos Pães Ázimos, ou dos Pães Sem Fermento. E essa festa inicia-se um dia depois da Páscoa, no dia 15. Exatamente no dia em que Cristo ficou inteirinho enterrado. O fermento representa na Bíblia pecado. O fermento representa na Bíblia traição. Então, exatamente por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o pão da vida, ou seja, Ele é o pão sem fermento que desceu do céu. Nessa festa, ninguém estava autorizado a comer pão com fermento. Nenhum judeu estava autorizado a comer pão com fermento. Todo mundo tinha que comer pão sem fermento durante 7 dias. Porque Jesus Cristo representava o pão sem fermento, o pão sem pecado, que ia tirar o pecado do povo. E o mais legal que Paulo entendeu aqui também, que um dia depois acontecia a festa das primícias. E Deus estabelecia a festa das primícias para o judeu, no momento em que o judeu tinha que dar a Deus os seus melhores e primeiros frutos. Então ele tinha que dar as primícias dos frutos da terra para Deus. E Paulo entende isso, exatamente por isso que Jesus ressuscita nas primícias, nas festas das primícias. Porque Paulo fala assim, ele é o primeiro, é as primícias dos que dormem. Ou seja, todos os que vão seguir ele mais tarde, vão ressuscitar também assim como ele ressuscitou. Deu para entender a parte das primícias? O mais interessante, e uma das festas que eu mais gosto, é a festa de Pentecostes. Porque eu ficava pensando, por que Jesus teve que ficar andando aqui na terra durante 40 dias? Por que ele não subiu logo para o céu? Eu ficava pensando nessas coisas. E o mais interessante é que quando ele sobe para o céu, depois de 40 dias, ele antes fala para os discípulos, olha, já passou 40 dias, mas fala o seguinte, espera mais 10. Agora, esperar mais 10 dias? Por quê? Por que 50 dias? Porque Pentecostes significa exatamente isso, 50 dias depois. 50 dias depois da Páscoa. Então era necessário que o Espírito Santo descesse só no dia da festa de Pentecostes. Por quê? Porque essa era a programação de Deus. É por isso que ele instituiu as festas do Antigo Testamento, para que se cumprisse no Novo. Então o Espírito Santo só podia descer na festa de Pentecostes. Então no primeiro dia da festa, o que acontece? O Espírito Santo vem. Não é interessante? Então essas 4 primeiras festas, elas representam fielmente, na verdade elas são cumpridas fielmente, na primeira vinda de Jesus Cristo. Mas Cauê, você falou de 7, e as outras 3? Bom, as outras 3 é uma outra conversa. As outras 3 referem-se à segunda vinda de Cristo, que são a festa das trombetas. Se você lembrar, Paulo falou uma vez aqui na Bíblia, quando soar a última trombeta, eu não sei o que você está pensando, eu não estou falando nada, tá? Se você está pensando alguma coisa aí na sua cabeça, é coisa sua, não é minha. Festa das trombetas, festa do dia da expiação, ou do Yom Kippur, e a última festa, que é dos tabernáculos, que vai ser quando Cristo encontrar o povo judeu novamente. Essas são as 7 festas. Eu fiz um paralelo aqui só para você entender como realmente a Bíblia é a palavra de Deus e como ela é fantástica e como ela se cumpre em cada detalhe. Então Paulo entendeu sobre as primícias e você deve estar se perguntando, ok, vamos falar de novo sobre a ressurreição dos mortos. Em que momento que acontece essa ressurreição? Versículo 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Então, quando acontece a ressurreição dos mortos? Na vinda de Cristo. Então, a gente vai entender exatamente o que é essa vinda de Cristo um pouco mais para frente. Mas a ressurreição dos mortos acontece no exato momento em que Cristo volta. Amém? Então, aqui Paulo já está convencido de que os coríntios já estão também convencidos de que, ok, Paulo, a ressurreição dos mortos a gente não discute mais. Ok?
existe, os mortos ressuscitam, porque Cristo ressuscitou. Perfeito. Então Paulo fala assim, ok, então vou falar como que vai ser o corpo de vocês. Então vai para o versículo 35. Paulo fala assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Com que qualidade de corpo vem? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Pula agora que é a continuação para o 42, por favor. 42 diz assim, assim também é a ressurreição. É ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado um corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o espiritual. Assim também como está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão primeiro o animal e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Amém. Paulo está fazendo um comparativo aqui entre o corpo natural e o corpo espiritual. O corpo que Adão tinha, ou o corpo que Cristo tinha e o corpo que ele teve depois que ele ressuscitou. Então veja bem, Jesus Cristo veio até essa terra, ele tinha um corpo de carne, ele tinha um corpo de osso e de sangue. Mas no momento em que ele é sacrificado na cruz, o sangue dele é derramado. Não havia mais sangue em Jesus. Havia ausência de sangue em Jesus. Então ele só tinha carne e osso. Então quando ele ressuscita dos mortos, ele ressuscita com corpo de carne e osso, mas sem sangue. Mas como que pode? O que dá vida para o corpo não é o sangue? Mas na realidade o que dava vida para Jesus era a glória de Deus. E é por isso que se chama o corpo glorificado. Porque não é mais o sangue que dava vida para ele, mas sim a glória de Deus. Se o seu corpo é tão evoluído, sendo que o sangue dá vida para você, imagine como vai ser quando a glória de Deus dá vida para o seu corpo. Vai ser maravilhoso, meu irmão. Eu quero só te dar uma palhinha do que vai ser. Por exemplo, Jesus Cristo, a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, estavam os discípulos reunidos, trancafiados, a portas fechadas, numa sala, e ele simplesmente aparece no meio deles e diz assim, paz seja convosco. A Bíblia não relata nenhum momento que Jesus bateu na porta e disse, ô, de casa, sou eu, Jesus, ressuscitei agora, abre para mim aí que eu quero falar com vocês. Não, a Bíblia não fala isso em nenhum momento. Então, ela nos leva a crer que Jesus simplesmente atravessou a parede e entrou lá. Outra coisa, uma vez Jesus estava andando, depois que ele ressuscitou, estava andando com os discípulos na beira do mar, e conversando e tal, e os discípulos nem sabiam que era ele, e de repente ele desaparece. A Bíblia diz, de repente, ele desaparece. Isso quer dizer, Jesus, ele se trasladava. Ele andava, ele viajava longas distâncias num curtíssimo espaço de tempo. E eu estava uma vez estudando sobre o fim dos tempos, estudando sobre novos céus e nova terra, e a Bíblia diz que, no final de tudo, uma cidade chamada Nova Jerusalém vai descer do céu e vir para a terra. E essa cidade é no formato de um cubo. E esse cubo, pasmem-se vocês, ele tem 2.000 quilômetros de comprimento, 2.000 quilômetros de largura e 2.000 quilômetros de altura. E eu fico pensando assim, 2.000 quilômetros de altura, você tem noção do que é isso? Eu fico pensando, como que eu vou sair lá de baixo e lá para cima? Eu acho que vou demorar muito tempo, vai ter algum elevador, alguma coisa que vai me levar. Como é que vai ser para eu conhecer a cidade inteira? Não, meu irmão. Jesus mostra que nós vamos ter a capacidade de se trasladar.
É por isso que o homem tem tanto esse desejo e essa loucura para esse negócio de super-herói. É o Superman, é o Batman, não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque o homem tem essa fissura por um corpo além do normal, um corpo sobrenatural. E é exatamente esse corpo que Deus vai te dar. Você está contente com esse corpo? Você quis já ser o super-homem alguma vez na vida? Já? Glória a Deus! Você entendeu como vai ser o seu corpo? Tinha umas coisas para falar, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos lá. Conclusão. O que a gente aprende sobre esse ponto da ressurreição? Que a ressurreição é algo real e vai acontecer. Paulo enfatizou isso para os coríntios concordaram com ele. E nós concordamos também. Nós seríamos os mais miseráveis do mundo se a gente esperasse em Cristo só nessa terra. Então nós cremos que tem algo além desses 70 ou 80 anos daqui. Nós aprendemos como vai ser o nosso corpo, que ele vai ser um corpo glorificado, a glória de Deus vai dar vida para ele vai ter a capacidade de se transladar, ele vai poder atravessar a parede, vai ser um corpo diferente, um corpo sobrenatural. E a gente aprendeu em que momento vai ser a nossa ressurreição, a ressurreição do corpo. E vai ser na vinda do Senhor. E nesse ponto eu quero parar para explicar um pouco melhor para vocês. A vinda do Senhor. A vinda do Senhor, ela se divide em dois momentos. Ela é uma vinda só, mas também são duas. Agora, Cauê, que negócio é esse? Se é uma, como é que pode ser duas? Eu te pergunto, como é que Deus é um e pode ser três? O problema é que a matemática de Deus, às vezes, não encaixa com a nossa matemática. Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que não têm valor nenhuma nessa vida para dar o maior valor no seu reino. Ou seja, para Deus, o pobre é que é rico. O fraco que é forte. O primeiro é que é o último. Dá para entender isso? Racionalmente? Não dá. Mas Deus é assim. Essa é a loucura de Deus. Agora vamos falar desses dois momentos. Na verdade, a gente não vai falar dos dois, a gente vai falar de um só. Porque não tem como falar dos dois aqui, porque o nosso assunto é a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dos mortos, ela está ligada com o primeiro momento da vinda de Cristo. Entenda bem, é uma vinda só, mas nós vamos falar do primeiro momento. O segundo a gente não vai falar. Então, se você for no versículo 21, Paulo vai falar desse momento, que é conhecido como o arrebatamento da igreja. Então, vai para o versículo 21 desse mesmo capítulo. Desculpa, versículo 51. Esse capítulo tem muita informação, meu irmão. Se você quiser chegar na sua casa e ficar 1h30 estudando ele, você vai aprender muita coisa. Pessoal, sexta-feira você pode dar um sorriso, ficar feliz. Sexta-feira amanhã, algumas pessoas só trabalham, não é todo mundo. Não é muito bom trabalhar de sábado, não. É por isso que Deus descansou no sábado. Amém. Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. Para por aí já. Mistério. Mistério, meu irmão. Paulo está falando assim, ó, é um mistério. Então, calma, não é para a gente saber, é um mistério. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em 2 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala assim, humildemente, né, ele fala assim, falando dele, mas ele humildemente se refere a outra pessoa, como se fosse outra pessoa. Ele fala, eu conheci um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. O terceiro céu é para onde a gente vai quando a gente morre. Nosso espírito, nossa alma vai para o terceiro céu, onde Deus habita. Conheci um homem que foi para o terceiro céu, e lá esse homem viu coisas inefáveis, coisas indizíveis, que ao homem não tem nem como falar. Aí, Calvin está falando, o homem não tem nem como falar, coisas indizíveis, inefáveis. Lá, ele aprendeu o evangelho do próprio Cristo. Você acha que as coisas da carta, as doutrinas das cartas de Paulo veio tudo da cabeça dele? Lógico que não, ele aprendeu do próprio Jesus. No céu. Meu irmão, então, quando a gente fala aqui, mas Paulo está falando do mistério. Paulo não quer revelar as coisas. Não, olha só o que ele está falando aqui. Eis que vos digo um mistério. E ele vai falar que mistério que é. Então ele não esconde todas as coisas. Então não são todas as coisas que são para ficar ocultas. Muitas coisas são reveladas e uma delas é o arrebatamento da igreja que a gente vai falar. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta.
Porque a trombeta soará, lembra das festas? A trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. O corruptível se revestindo em incorruptibilidade. O mortal se revestindo em imortalidade. O corpo natural se revestindo de um corpo espiritual glorificado. Deu para entender? Quando isso acontece? Na vinda de Cristo. Vamos entender um pouco melhor? Abre 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Fazendo um favor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. A Bíblia diz assim. Vocês chegaram aí? Amém? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nos ares com o Senhor. E assim estaremos para sempre com Ele. Amém? O que ele está dizendo aqui? Resume para a gente entender essas palavras que Paulo usa, é muito difícil. Eu vou resumir. No primeiro momento da segunda vinda de Cristo, Ele vem. A primeira coisa que acontece é a ressurreição dos mortos. Os mortos são ressuscitados da terra. Ah, Cauê, tem morto que está lá faz mais de 3.000 anos, não existe mais corpo. Mas a Bíblia diz que quando ele vier, esse corpo que está lá na terra vai se transformar num corpo espiritual, num abrir e fechar de olhos. Como que vai acontecer isso? Eu não faço nem ideia como que vai acontecer isso. Mas eu sei que vai. E a Bíblia diz que depois que acontecer isso, imediatamente depois, aqueles que ficarem vivos, e eu creio que eu vou participar disso e você também, serão arrebatados. Ou seja, a transformação do corpo vai ser imediata e não vai haver necessidade de passar pela morte. Então vai ser mais ou menos assim. A gente vai estar aqui, eu fecho o olho. Quando eu abro o olho, eu tenho o corpo glorificado e eu estou diante de Jesus. Vai ser rápido assim. A Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, num segundo, num estalar de dedos. Então primeiro, os mortos ressuscitam. Depois nós somos arrebatados com o Senhor nos ares. É óbvio que depois existe todo um cronograma ainda para acontecer, mas eu não vou comentar aqui, porque existe a grande tribulação, 7 anos da tribulação, e depois o reino milenar, e depois novos céus e nova terra, mas não vai entrar no nosso estudo agora. A gente vai se deter na ressurreição dos mortos. E você vai pensar assim, Cauê, é muita loucura eu pensar num negócio, eu crer num negócio desse, porque como é que pode, se alguém está morto há 3.000 anos, há 2.000 anos, o corpo virar um corpo glorificado, um corpo espiritual? Mas sabe, meu irmão, se a gente pensar, por exemplo, no Salmo 139, o Salmo 139, ele fala de uma criança sendo gerada no ventre de uma mãe. Se a gente pensar numa criança nascendo, isso pra gente não é loucura, né? Mas veja bem, acontece o ato sexual do homem e da mulher. O homem lança na mulher bilhões de espermas. Esses espermas concorrem entre si e depois eles fecundam o óvulo. Aí dentro da barriga da mulher começa a se formar desse negocinho que é desse tamanho aqui, uma mão, outra mão, um pé, outro pé, uma perna, um olho, um cérebro. 9 meses depois, nasce um ser que depois de alguns anos vai ser um ser dotado de inteligência, de capacidade, de escolha própria.
Isso acontece todos os dias, milhares de vezes, em todas as maternidades do mundo inteiro, e a gente não fala que isso é loucura. Sabe por que a gente fala que não é loucura? Porque acontece todo dia. A gente está acostumado com isso. E não é porque o arrebatamento aconteceu e a ressurreição dos mortos não aconteceu, que não vai acontecer porque a gente não está acostumado. Vai acontecer do mesmo jeito que a Bíblia diz que nasce o bebê, vai acontecer a ressurreição e o arrebatamento também. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém. Eu fico contente com isso. Glória a Deus. Amém. Meu irmão, vamos falar sobre só mais um assunto. Quando a gente é ressuscitado, Cauê, para onde que a gente vai? O que acontece? Meu irmão, deixa eu te dizer, quando a gente é arrebatado, ou quando os mortos são ressuscitados, aqui na terra o bicho vai estar pegando. Tá? Vai estar passando por um momento de grande tribulação aqui na terra. Mas nós estaremos imediatamente com o Senhor em algo que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Eu vou ler para vocês, não vai dar tempo da gente abrir, mas se você quiser anotar e depois você conferir, em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, sejam boas ou más. E 1 Coríntios 4,5 diz: portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, ou seja, na vinda de Cristo, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E por isso que eu falo que imediatamente após o arrebatamento ou a ressurreição, nós estaremos diante dele, onde seremos julgados sobre obras boas e obras ruins que fizemos. E só para completar, 2 Timóteo 4 diz assim: agora me está reservada, Paulo falando, a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então deixa eu esclarecer uma coisa: o tribunal de Cristo, Cauê, é para decidir se alguém vai para o céu ou se alguém vai para o inferno? De maneira alguma. O tribunal de Cristo, ele serve para decidir o galardão dos cristãos. Dependendo do tipo de obra, ou do como nós vivemos aqui, ou do quanto nós praticamos a palavra, ou do quanto nós obedecemos o propósito de Deus para a nossa vida aqui na terra, o nosso galardão vai ser desta forma. Então, o tribunal de Cristo, para vocês entenderem, a palavra traduzida do grego é uma palavra conhecida como bema. Essa palavra, ela é o degrau do juiz. O que é o degrau do juiz? Quando o juiz, nas Olimpíadas, na Grécia, ele sentava num degrau e ele ficava olhando o final da linha dos corredores para observar quem chegava. E também a palavra bema pode se traduzir como um assento de recompensa, como se fosse um pódio, onde as pessoas iam e recebiam as coroas. O interessante é que, obviamente que um recebia um prêmio maior que o outro, um chegava em primeiro, outro chegava em segundo, outro em terceiro, outro em quarto, mas o interessante é que todos chegaram. Isso quer dizer o seguinte: todos chegaram, todos vão para o céu, ninguém vai para o inferno. Exatamente esse é o espírito do tribunal de Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, o meu tempo já está se acabando, então eu só quero falar uma coisinha para vocês a respeito do temor do Senhor, da santidade. Lembra que eu falei no começo? Cauê, quão próximo estão essas coisas de acontecer? Querido, está muito próximo. Está muito próximo. Eu vou te dar uma evidência, talvez a maior evidência, a maior profecia, na minha opinião, que já se cumpriu na Bíblia. Essa profecia aconteceu nos nossos dias. Quando o povo de Israel foi disperso no ano 70 depois de Cristo, Jesus disse para eles assim: olha, vai chegar um tempo em que vocês vão retornar para a terra de vocês. E quando esse tempo chegar, a geração que vê vocês retornarem para a terra de vocês, não vai passar sem que todas essas coisas do fim que eu estou comentando aconteçam. Israel foi disperso em 70 depois de Cristo, todas as nações da terra. E foi restabelecida em 1948, em maio, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando novamente eles voltaram a ter o seu território. Então, praticamente 1900 anos perdidos, vagando pelo mundo. Nenhuma civilização até hoje conseguiu ficar vagando pelo mundo 1900 anos e não perecer. Israel simplesmente hoje é a quarta potência bélica do mundo. Dá para entender um negócio desse?
Em 2018, completa 70 anos que Israel está na sua terra. Cauê, o que você quer dizer? Você está dando data para a volta de Jesus? Pelo amor de Deus. Vocês não façam um negócio desse que o Diego vai me bater se eu sair daqui. Se vocês ficarem falando que eu estou dando data para a volta de Jesus. Não é isso. Mas eu quero que vocês entendam que está muito próximo. Não tem como a gente falar data. Ele falou, vocês não sabem o dia, não sabem a hora. Não tem jeito. Mas que está próximo, está próximo. As estações a gente consegue definir. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu quero, para encerrar, eu quero que você abra a sua Bíblia em Oséias. Porque lembra que eu falei que Deus descansou no 7º dia? Eu não esqueci. E eu vou terminar com isso. Oséias 6. Sabia que tinha Oséias na Bíblia? Você achava que Oséias era só aquele atacante do Palmeiras, fala a verdade. O pessoal nem sabe quem que é o Oséias aqui, ó. Ele tem 20 anos e não sabe quem é o Oséias, cara. Oséias capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz assim: vinde. Vocês chegaram, Oséias? Está todo mundo aí? Amém? Ok. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e nola atará. Depois de 2 dias nos ressuscitará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Pedro falou uma vez, presta atenção agora aqui em mim. Pedro falou uma vez que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então o que Oséias está dizendo aqui é, ele nos despedaçou. Quando ele fala ele nos despedaçou, ele se refere ao povo de Israel. E aqui, quando Israel foi despedaçado, quando eles rejeitaram o Messias, quando eles rejeitaram o Messias e foram despedaçados? No ano de 33, depois de Cristo, porque foi o ano que Cristo morreu. E ele diz assim, olha, depois de 2 dias, se a gente juntar isso com o contexto de Pedro, depois de 2 dias, ou seja, depois de 2000 anos, ele voltará a nos ligar. E quando ele fala nos ligar, ele está falando do contexto do reino milenar de Cristo, do encontro de Cristo com os judeus novamente. Ou seja, depois de 2 dias, depois de 2000 anos. A gente está no ano de 2016. Em 2033, se completam mais ou menos isso aqui que Oséias está falando. Então, assim, a gente está muito perto de acontecer essas coisas. Pode ser que aconteça hoje, pode ser que aconteça daqui 40 anos, ninguém está dando data, mas assim, está muito perto. Existem alguns desvios de datas, óbvio que existe, mas está muito perto. E talvez você não veja seu filho ou sua filha se formando na faculdade. Aleluia. Amém? Ou melhor, talvez você não veja a sua filha se casando com aquele rapaz que você não queria. Melhorou, né, meu irmão? Melhorou. Porque faculdade que você se forma é um negócio legal, né? Fala que filha casando com um rapaz que é meio esquisito. Não, aí não dá, não. Então veja bem, a Bíblia diz que depois de 2 dias, e Oséias fala assim, no 3º dia nos levantará, ou seja, no 3º milênio, depois de Cristo. Mas se a gente pegar a soma dos anos de Adão até Jesus, nós temos 4000 anos. E de Jesus até hoje, já temos 2000 anos, ou seja, são 6000 anos, são 6 dias de Adão até Jesus Cristo. E nós estamos muito próximo, mas muito próximo de entrar no 7º dia, ou seja, de entrar no descanso de Deus, de entrar no 7º milênio, no reino milenar de Cristo. Amém? Se isso não empolgar você, você pode sair dessa igreja que você não é crente, não, porque não tem nada mais que vai te empolgar. Amém? Glória a Deus. E o meu conselho para você está aqui no versículo 3 de Oséias. A Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias diz, e eu digo para você, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Você foi abençoado com esse ensino, meu irmão? Deus me ajudou e eu consegui terminar em exatamente 50 minutos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Agora a gente vai ter um intervalo de 20 minutos e depois o Roger vai vir com um ensino maravilhoso sobre o dinheiro. É bom? Amém?